Você sentiu aí a presença de Deus? Amém. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Já deu um tchauzinho para ele? Cumprimenta. Você pode se assentar. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom nós podermos adorar esse Deus maravilhoso. E estamos aqui, mais uma vez, e dando continuidade à nossa série do sonho ao destino. E nós estamos nos baseando na vida de José. E a gente tem falado toda semana, e hoje eu quero reforçar que toda pessoa tem um destino de Deus, tem um sonho de Deus. E Deus quer que você cumpra esse sonho. Deus quer que você cumpra esse destino para que você tem para a sua vida, que Ele tem para a sua vida. Mas há algo que pode nos impedir de cumprir esse destino. E eu quero falar com você hoje, e a gente tem falado ao longo das semanas, e o que pode nos impedir é o nosso caráter. O nosso caráter pode nos impedir a chegar ao destino que Deus tem para nós. O nosso caráter, ele pode nos impedir a não cumprir o sonho de Deus. E José aqui nós vemos que ele passou por 10 testes. E nós passamos também por esses testes. E nós vimos o teste do orgulho. Nós vimos o teste do poço. Nós vimos semana passada o teste do palácio. E hoje é a 4ª palavra. Eu quero falar com você sobre o teste da pureza. Então eu vou falar algumas coisas aqui. Talvez você diga assim: alguém contou para a pastora da minha vida. Gente, ninguém me contou nada. Tá? Ninguém me falou nada. Mas eu creio que vai mexer com você. E se vai mexer com você, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Não sou eu. O Espírito Santo. Então, pegue essas palavras e se coloque diante de Deus, para que o Espírito Santo trate no seu coração. Quero que você abra comigo lá, Gênesis 39. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Amém? Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Como diz o nosso pastor aqui, se você não tem nada contra, quiser grifar aí olhos, quero que você preste muita atenção nessa palavra. E disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Na NVI vai dizer assim: cometer algo tão perverso. E pecaria contra Deus? Olha como José chama. Ele está falando aqui, ela está convidando ele para algo. E ele chama isso de imoralidade, de algo maldoso. E ela falava com José, o versículo 10. Todos os dias ela vinha conversando, ela vinha falando. Vamos dizer assim, ela vinha flertando com José. Veja como o inimigo ataca. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém da casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixou a roupa nas mãos dela e saiu fugindo para fora. Então, todos os testes nós vemos aqui que ele vai falar sobre o nosso caráter. E sabe, um caráter forte é o suporte para um grande destino. Não importa muitas vezes o que o mundo diga. Nós vivemos num mundo já pervertido, num mundo perverso, e que quando vai falar dessa parte de pureza, ele diz que não tem nada a ver conosco. A pureza não tem a ver com caráter. Eu quero dizer que não, ela tem tudo a ver com caráter. Porque Deus, Ele é um Deus santo e Ele é um Deus de caráter. E o meu caráter vai influenciar no meu relacionamento com Deus.
Então, o caráter é parte fundamental da nossa vida. É parte fundamental como pessoa. E se ele falhar, todo o resto falha. Todas as outras coisas falham. Nós vamos ver lá em Coríntios, se você quiser deixar anotado na sua Bíblia. Eu não me lembro se eu coloquei ali. 1 Coríntios 6:18 vai dizer assim que fujam, Paulo está falando. Ele vem descrevendo algo ali para o pessoal ali do povo de Corinto. E ele vem dizendo assim: quando há imoralidade, fujam da imoralidade sexual. Ele não diz, façam vista grossa, mas ele está dizendo, fujam. Então, a moralidade sexual tem tudo a ver com o nosso caráter. O caráter, ele é importante para Deus. Talvez você, não é importante. É importante. Deus se importa, porque Deus tem a sua moralidade. Ele tem o seu caráter. E o caráter é o fundamento para a nossa vida. O caráter, se ele estiver perdido, o resto acaba se perdendo. E a imoralidade sexual, aqui nós vamos ver, e nós vamos trabalhar agora em alguns assuntos, que a imoralidade sexual, ela abre uma porta séria de pecados para a nossa vida. Uma série de pecados vem sobre nós, quando nós abrimos essa porta. Nós, quando somos imorais sexualmente, nós também nos tornamos mentirosos, nos tornamos enganadores e nos tornamos queremos encobrir o nosso pecado. E essa imoralidade, ela vai trazer algo, vai vir sobre a nossa casa. E eu quero conversar com você agora sobre quatro coisas que acontecem através da imoralidade. Talvez você diga, não, isso não acontece. Acontece sim. E eu vou te dar exemplos aqui para você ver como isso pode afetar a sua vida. Então, a primeira coisa que a imoralidade sexual, ela faz, a impureza, ela afeta a nossa família. Nós vamos ver em toda a Bíblia que um grande exemplo é de Davi. Davi era um homem, segundo a palavra, segundo o quê? O coração de Deus. Mas ele caiu moralmente. Davi pecou. Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ver que como Davi caiu. Ele pecou, ele errou. E após Davi ter caído, lá no capítulo 13, vai ter a queda dos seus filhos. E Davi não foi capaz, devido à fraqueza dele, ele não foi capaz de ver o que estava acontecendo com os seus filhos. Ele não foi capaz de ver o ataque que os seus filhos estavam sofrendo. Já neste caso, José, ele tinha tudo ali ele também poderia ter caído. E se ele caísse, isso afetaria todo o plano que Deus tinha para ele, afetaria todo o sonho que Deus tinha para ele, afetaria a família dele e afetar o destino dele se ele tivesse falhado nessa área. Sabe, assim como Davi caiu e nós vamos ver que Davi cometeu o adultério. E Davi cometendo adultério, depois ele começou a mentir e depois ele teve que assassinar na tentativa de encobrir o pecado dele. Para frente, quando são os filhos dele, nós já vemos que entra um incesto na família, o filho violenta a irmã por parte de pai. E uma série de coisas, e depois vem o profeta e fala para Davi e diz assim, que a espada não vai se apartar da sua casa. Então, uma série de coisas acontece. Então, o que aconteceu com Davi, você pode dizer assim, mas foi só um adultério. Foi moderação. Sabe o que acontece numa geração, a próxima geração faz com excesso. O que uma geração faz ou pensa, a outra vai fazer com excesso. Talvez você diga assim, muito bem, eu não adulterei, eu não adultero, eu sou bom nisso, eu só penso às vezes coisas, né? Isso não vai afetar meus filhos, isso não vai afetar a minha família igual aconteceu com Davi. Mas sabe de uma coisa? Se você tem a luxúria no teu coração, e a luxúria o que é? É o desejo sexual intenso, é um comportamento desregrado, é um comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais. Se você tem a luxúria no seu coração, isso vai afetar a sua casa. Isso vai afetar a sua família, isso vai afetar os seus filhos, isso vai afetar a convivência do seu lar. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não faço, eu só penso. Eu não cometo, eu só tenho, isso está escondido dentro do meu coração. Eu não fico olhando toda vez, mas eu só dou uma leve olhada na pornografia, mas não faço nada daquilo. Eu só olho,
mas assim, sabe aquela coisa assim, eu não estou fazendo a ação. E a Bíblia, quando fala isso, ela usa duas palavras para o pecado. Os fariseus faziam isso, nós já vamos ver mais para frente. Eles tinham essa ideia, essa mentalidade. E a Bíblia diz assim, usa duas palavras, e a primeira é transgressão, para falar sobre pecado. E transgressão é um pecado, é algo de ação, é algo fora, exterior. Então, significa que no hebraico, a palavra que é usada ali, quer dizer assim, que passa de uma linha, passa de uma fronteira. E nós podemos dizer assim, quando você passa de uma linha, de algo que não é seu, que não é permitido para você, nós podemos usar a palavra invasão. Nós estamos invadindo. E a transgressão é isso. Se uma pessoa, ela passa por cima. Então, a palavra aqui significa passar por cima de uma linha, passar de uma fronteira. Então, esse pecado, nós vamos ver na Bíblia, o próprio Salmos vai dizer assim, Davi fala em alguns assim, o Senhor me livrou, me libertou das minhas transgressões. Aí para frente ele vai falar, mas também a iniquidade é a segunda palavra que a Bíblia usa para pecado. E a iniquidade é algo que está interno. É algo que está lá dentro, é algo que está no coração. E a luxúria, ela é algo interno. Ela é algo que já está lá dentro do coração. Ela é uma iniquidade, é um pecado. Então nós podemos dizer assim, talvez você diga assim, não, mas eu não transgredi, eu não adulterei. Eu só flertei, vamos dar um exemplo aqui. Eu só conversei com a moça ou do meu trabalho, ou da rua, ou da loja, sei lá. Né? Pega o exemplo da onde você, que te cabe, né? Eu só flertei, eu só falei palavras. Eu não transgredi. Eu não fiz o ato. E isso a Bíblia diz que ela não diz que as nossas transgressões, porque ela está falando, afetam a família. Mas Êxodo 34 vai dizer assim que as nossas iniquidades passam de geração em geração. Então ela passa para um, passa para outro, até a terceira e a quarta geração. Até que isso seja rompido diante de Deus. E isso, né? Eu não transgrido, mas se tem a iniquidade ela vai passar de geração em geração. Se você tem esse problema, não vamos dizer esse problema, esse pecado, se você tem isso, né, isso pode passar e afetar a sua família. Então, como eu já falei, o que uma geração faz com moderação, a outra geração faz em excesso. Então, eu quero que isso é muito importante que você capte. Se você estiver anotando, eu esqueci de dizer do verso, né? Tá lá a palavra agora que eu vi aqui, eles, né, pega lá, se você quiser anotar, anote, isso é muito importante. Transgressão é um pecado de movimento fora, e iniquidade é algo dentro. Então, resumidamente, a transgressão é a ação, e a iniquidade é a atitude. A transgressão está na mão, se faz, e a iniquidade está no coração. E se isso estiver no coração, afeta a família. Sabe, não deixe que isso fique em seu coração. Não deixe que, talvez você tenha escondido, isso está encoberto, mas que isso fique em seu coração. Coloque diante de Deus. E Jesus é tão maravilhoso, e a Bíblia é fantástica e perfeita que ela vem falar sobre isso. Se você puder abrir lá ou acompanhar Isaías 53:5, quando fala ali do castigo de Jesus. Ele vai falar assim, mas ele foi ferido. Esse ferimento é um ferimento externo, porque Jesus foi chicoteado. Ele foi ferido no seu corpo pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelo aquilo que você já ia fazer. Ele foi ferido por aquilo que você já praticou. E ele foi moído. Quando fala moído, ocorreu em Jesus uma hemorragia interna pelas nossas iniquidades. Então Jesus morreu para pagar todos os nossos erros. Tanto a transgressão quanto a iniquidade. Tanto um quanto o outro, Jesus já levou. Então lembre-se que transgressão são externas e iniquidade é algo que acontece no interior. Ela vem no coração. Ela está no coração. Mas o segundo ponto, que a impureza, ela acontece, além dela nos afastar da nossa família, ela ficar para a nossa família, ela ser passada de geração, a impureza também afeta a sua fé. Ela afeta a nossa fé.
afeta a nossa caminhada com Deus. Ela afeta a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus santo. Deus é um Deus de verdade. E a impureza, ela sempre envolve o quê? Engano. A impureza sempre vai envolver engano. Um dos enganos que nós sempre ouvimos quando nós estamos atendendo o casal, eu e o pastor, a gente sempre vem alguém falando assim: ah, pastor, mas veja bem, né, que até agora eu falei do adultério, agora eu vou entrar numa outra área. Eu amo ela, já estou com a minha esposa, ou a minha namorada, ou a minha noiva, ou, né, há tantos anos, mas nós não somos casados. Não tem nada a ver, é só um pedaço de papel, não é? Sempre vem essa pergunta. Veja onde está o engano. Veja onde o inimigo coloca o engano. Porque ele coloca na pergunta, não tem nada a ver, só um papel assinado. Eu já vivo há 20 anos, nós já pegamos, né, há 30 anos, pessoas depois que foram diante de Deus estabelecer a sua união. Esse é o engano que o inimigo quer que você compre. Essa é a mentira que ele quer que você compre. Eu vou te dizer, no papel não tem nada a ver mesmo, não tem nada. Porque o problema não é o papel. O importante não é o papel. Não é, o pecado não está no papel. Ah, então agora eu pequei, ou eu tive relações sexuais antes de casar, mas agora eu já tenho o papel. Mas eu nunca me consertei com Deus, ou com meu esposo, ou com a minha esposa. E o problema não é o papel. A diferença aqui está na bênção de Deus. É a bênção de Deus que faz a diferença. Não é o papel. O papel não faz diferença nenhuma. O papel não tem, como dizem por aí, nada a ver. O que é estabelecido é a bênção de Deus. Acontece que o papel está unido junto com o que Deus deixou. As ordenanças que Deus fez. Sabe, quando Deus diz para nós não fazermos uma coisa, né, como Ele fala, que não é para que nós tenhamos relações antes do casamento. Não é que nós entremos em adultério. Não é que você entre nessas coisas. Não é porque Deus é um Deus mau. Ai, mas isso é tão legal. E Deus é um Deus mau e Ele não quer que você se divirta. Não é nada disso. Deus é como nós, né, os pais. Se o seu filho está brincando na rua, muitas vezes nós não queremos deixar ser uma rua perigosa. Você deixaria seu filho brincar aqui na avenida? Mas ele vai se divertir. Você deixaria ou não deixaria? Por quê? É perigoso. Então você quer que ele tenha vida para ele se divertir em outras coisas. E Deus da mesma maneira. Ele nos impede, Ele não quer que nós façamos. Não é porque Ele é um Deus tão puritano, tão exigente e tal, que Ele não quer que eu faça. Não é nada disso. Ele não quer que eu faça porque Ele quer que eu tenha vida e vida em abundância nas coisas que Ele deixou. Então quando Deus, Ele nos impede, essa é a razão. Então a imoralidade, ela afeta a nossa fé. Ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Sabe, ela afeta a nossa intimidade. Nós não podemos ser imorais e andar em intimidade com Deus, porque Deus é um Deus santo. Nós cantamos aqui a santidade do Senhor. Para que nós possamos entrar na presença do Senhor, nós temos que estar o quê? Em santidade. Senão a palavra diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então nós temos que ser em tudo em nossa vida santos. Mas o que nós muitas vezes nós fazemos? A gente aprende, a gente tem os nossos erros, talvez você tenha os teus pecados de imoralidade, e você aprende a se achegar na presença de Deus. Você aprende a mascarar, a encobrir. Você aprende que eu posso vir à igreja e levantar as minhas mãos com o meu coração encoberto. Sabe, Davi foi imoral. E quando ele foi imoral, ele cometeu erros. Porque a imoralidade, como eu falei, ela abre uma porta para uma série de pecados. Ela abre para a mentira. Ela abre a porta para o engano. Ela abre a porta para o esconder. É algo escondido. É algo, nunca é nada às claras. E quem vive na escuridão é só Satanás. Só o inimigo vive na escuridão. Jesus, onde ele chega, ele traz o quê? Ele traz luz. Então, quando você tem impureza sexual na sua vida, você abre uma porta para uma série
de demônios. Você abre uma porta para uma série de demônios para que eles venham fazer parte da sua vida. Davi abriu uma porta. Ele tentou encobrir aquilo. O que ele fez? Ele adulterou com Batseba. Aí depois ela engravidou. E ele mandou ele para frente de batalha e mandou para que ele fosse assassinado. Então ele cometeu assassinato. Ele encobriu o pecado dele. Depois do luto, ele pegou, casou com ela, tipo, nada aconteceu. Mas não foi isso. Houve consequências. Sabe, quando às vezes você faz ali, como eu falei, a questão sexual antes do casamento, isso traz problemas. Traz problemas até para o seu casamento. Traz problemas para a sua vida. E afeta o seu relacionamento com Deus. Além de afetar na sua família, porque um jovem casal, ele não vai sair e dizer assim, a mãe pergunta para a moça onde você vai, ela fala, não, vou ali, né, em tal lugar, vou num motel ou vou com o meu namorado. Ela não vai falar isso. Ela vai o quê? Começar a criar mentiras aí. E isso afeta o relacionamento com Deus. Sabe? E afeta e tem esse engano e nós enganamos as pessoas e pensamos que tentamos enganar a Deus. Que tudo sabe, tudo vê e sabe de todas as coisas. Então a gente vem à igreja e a gente até levanta os braços e adora o Senhor. Mas o coração está encoberto. A gente se coloca diante do Senhor e ora, mas o pecado está encoberto. A gente aprende a fazer orações cobertas. A gente aprende a fazer um show. Até mesmo sentir alguma coisa que às vezes não é do Espírito Santo. Às vezes são só emoções. A gente aprende a fazer isso para não o quê? Consertar ou não confessar a Deus. Sabe, quando nós pegamos essa parte de mentir, enganar e todas essas questões, nós estamos tomando a personalidade do inimigo. Nós estamos tomando a personalidade de Satanás, porque ele que é o mentiroso, ele é o enganador. Sabe, a pureza, ela exige transparência. Deus quer transparência, por mais que ele já saiba do seu pecado. Ele quer que você se achegue diante dele e confesse o seu pecado. Sabe, muitas vezes nós até mesmo não permitimos a ação do Espírito Santo. Nosso coração já está tão duro, que está tão encoberto que a gente vem, levanta as mãos, ora, está tudo ok, tudo certo. Externamente, interiormente não está nada certo. E nós encobrimos isso e nós impedimos a ação do Espírito Santo, e nós levantamos a mão e as pessoas não entendemos. Eu não sei porque o Espírito Santo não me usa no meu ministério. Eu não sei porque o Espírito Santo não me usa. Porque há impureza. E quando há impureza, ele não vai usar. Quando há impureza, ele não vai te usar. Às vezes estão assim, não, mas não tem nada a ver, eu sou tão infeliz no meu casamento. É por isso que eu saio com outros ou com outras, que, vamos falar, né, gente, isso não é só uma questão, antigamente a gente falava só para os homens. Nos dias de hoje, não, é para as mulheres também. Né? A gente tenta mascarar e para justificar o erro. E impede com que o Espírito Santo opere em nosso coração. Daí o coração fica tão endurecido que o Espírito Santo você já não ouve mais. Você já não ouve mais a voz dele, você já não ouve mais nada. Daí isso começa a afetar o teu relacionamento com Deus, afeta com a família, afeta com todos os que estão ao teu redor. Sabe, eu não estou condenando, não estou te condenando de jeito nenhum. E não quero te condenar. O que eu quero hoje é te trazer que você entenda que isso te afasta de Deus. E eu quero que você entenda que Deus é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que Ele enviou Jesus para que nós fôssemos libertos disso. Ele enviou Jesus para que nós possamos ser livres disso, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Sabe, a tentação ela vem, não é porque só o inimigo nos tenta, ele nos tenta, mas os desejos estão no nosso coração. Tiago 1:14 ao 16 diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado. É o teu desejo que dá luz ao pecado. E o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Não se deixe enganar.
pelo aquilo que o inimigo fala. Não se deixe enganar pelo aquilo que o mundo prega. Isso não tem nada a ver. Isso não faz mal. Eu dar uma olhadinha, meu casamento está tão ruim, eu dar uma olhadinha na pornografia, não tem nada a ver. Isso é engano. Isso é um engano. Sabe, antes do casamento, se você praticou isso, e talvez você nunca colocou diante de Deus, ainda há algo no seu coração, você não colocou, Senhor, eu fiz sexo antes do casamento, eu tive relações antes do casamento, mas você casou com essa pessoa, não tem problema, não me misturei com tantas pessoas, foi só com um. Mas você não colocou diante de Deus, sabe, você tem que colocar diante de Deus. Talvez você, casal, tenha que pedir perdão ao outro, para que tudo isso do seu coração seja removido, para que toda essa iniquidade, esse resquício que ficou, seja retirado. Eu estou te dizendo porque nós passamos por isso. Nós tivemos essa questão. Nós casamos grávidos. Daí você fala, uau, gente, o pecado está à porta, bate em todo mundo, Como diz a Bíblia, quem está em pé, cuida para que não caia. Isso aconteceu conosco. E nós tivemos que colocar diante de Deus. Meu marido foi mais esperto. Ele colocou antes, ele se colocou de Deus e foi tal, pupó, e pediu perdão depois que nós casamos. Eu demorei muito mais tempo. E isso me afetou em muitas áreas da minha vida. Mas também, nós ainda daí vivemos um período de problemas. E um dia, ele marcou um jantar, e nós saímos para jantar. E eu não entendi porque ele tinha marcado jantar, a gente saía, mas saía pouco. E naquele dia achei muito interessante. Ele veio me pedir perdão, porque ele não teve um comportamento de homem de Deus. Da mesma forma, uma outra vez eu pedi perdão para ele pela maneira com que eu andava e as roupas que eu usava, que isso também é errado. Eu, ali atiçava mais ali. Então, juntou o carvão com álcool, a querosene, explodiu, Lógico, Deus nos abençoou, mas nós tivemos uma série de coisas que nós tivemos que passar. E nós tivemos uma série de coisas que nós tivemos que trabalhar. E isso a gente conta sempre no curso de casais, então venha para o seminário. Já fica aqui o convite. Então faça isso, se você é casal, peça perdão para sua esposa, marido. Esposa, se você se comportou mal, peça perdão para o seu marido. Um outro problema que nós mascaramos é a pornografia. A gente traz isso para dentro do casamento. E isso envolve algo que Deus não criou para envolver. Isso envolve daí desejos e despertam coisas que Deus não fez para isso. Aí você vai para o casamento, você quer fazer igual, você quer tudo igual, porque é diferente. Gente, eu quero dizer para você, não importa o tempo que você é casado, se você colocar diante de Deus, você tiver uma vida com Deus, Deus sempre traz coisas novas para o seu casamento. Você pode viver uma vida 10 nessa área, no seu casamento. Então, não traga coisas que não vão agregar ao seu casamento. Talvez você está sofrendo nessa área, com essa promiscuidade, com a pornografia, e você não consegue sair sozinho. Sabe, tem áreas e coisas que a gente não consegue e a gente se engana. É por isso que muitas vezes nós indicamos muito para você, venha no Veredas, mas venha com o seu coração aberto. Porque tem alguém ali que vai ministrar o seu coração. Faça tal coisa, acompanha com o seu líder, acompanha no PG, porque tem áreas que nós não conseguimos vencer sozinhos. Talvez você precisa do seu líder, você precisa de alguém que acompanhe. Então, se achegue a alguém e conte, até porque a palavra diz que quando tem alguém que anda conosco, e nós falamos e pronunciamos, há um espírito de uma cura, que é para nós falarmos os nossos pecados, contar uns aos outros. A gente não é para sair contando um para o outro, é para contar para alguém que Deus coloca ali e vai te ajudar você a sair dessa área, a sair desse buraco. Então, se Deus não quer que você faça, e não é que Ele é um Deus mau, é porque Ele é um Deus que Ele quer trazer abundância para você. Se Deus não quer que você se contamine nessa impureza sexual, é porque Ele quer ter um relacionamento contigo. E quando nós somos contaminados, Ele não tem relacionamento conosco. Terceiro ponto, a impureza, ela afeta o nosso futuro. Parecia que José não tinha nada a perder, Poxa, ele já era escravo. Ele já tinha, os irmãos dele tinham vendido ele. Lá ele estava tudo
ruim. Os sonhos dele, já parou para pensar na cabeça dele? Os sonhos dele na cabeça, nossa, eu tive um monte de sonho e agora não vai acontecer nada. Às vezes isso pode ser que aconteça na sua vida. Mas é o teste que ele estava passando. Talvez o inimigo veio para ele e falou assim, José, homem de Deus, não vai acontecer nada. Teus irmãos te venderam, você aí, é escravo. Se você casar, tua mulher vai ser escrava. Se você foi vendido, todas as coisas já aconteceu, já deu tudo errado na tua vida. José teria tudo para fazer e não ter passado neste teste. José poderia ter pensado, eu não tenho nada a perder mesmo. Ninguém vai descobrir, meu senhor não está, tipo assim, é só uma vez, não tem nada a perder. Mas não, José tinha tudo a perder. Ele tinha a perder a sua comunhão com Deus. Ele tinha a perder o seu relacionamento com Deus. Sabe, só há uma pessoa que pode frustrar o teu sonho. Só há uma pessoa que pode frustrar aquilo que Deus desenhou para você. Só há uma pessoa que pode frustrar o teu destino. Sabe quem é? Quem? Você mesmo. Você é o único que pode frustrar. Não há ninguém que impeça de fazer o que Deus tem para fazer. O que Ele planejou, a não ser você. A não ser que você não deixe. A não ser que você não deixe Deus limpar. Então José tinha tudo a perder. Ele tinha um futuro a perder. Ele tinha algo grande a perder. Ele podia ter caído. Mas ele não caiu. Porque ele tinha algo mais importante. Que era a presença de Deus. Sabe, nós pensamos que a impureza talvez ela entre nas nossas vidas. Né? Você está falando pelo coração? Não. Ela não entra pelo coração. Sabe por onde entra a impureza? Nós vamos ver agora. Pelos olhos. Ela afeta o nosso coração, mas ela está nos olhos. A impureza não começa no coração. Versículo 7 diz assim, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Em outras versões diz assim, ela pôs os olhos de cobiça, ela pôs os olhos de desejo. Lembra que eu falei para você? Marque essa palavra, olhos. Sempre a luxúria, ela vai entrar pelos olhos. Sabe, é o ciclo do pecado. Ela vai entrar pelos olhos. Davi caiu vendo Batseba se banhar. Gente, ele podia ter, o que ele podia ter? Primeiro que não era nem para ele estar lá, mas não vamos entrar nesse ponto, né? O que ele podia ter feito? Ele estava no terraço, ele viu, ele podia ter saído. Ele podia ter desviado o olhar. Você acha que José não teve a oportunidade de olhar? Você acha que a senhora de José não quis se mostrar a ele muitas e muitas vezes? José teve várias oportunidades. José teve várias oportunidades, mas ele não deixou o quê? Que a luxúria, o desejo entrasse em seu coração. É isso que nós temos que cuidar. Cuide para que a luxúria não entre no seu coração. Agora, se você já tem essa tendência, não olhe. Porque a Bíblia diz que José era uma pessoa bonita. Aí você vai ver lá que Batseba diz assim que ela era muito bonita. Quando você vai ver a filha de Tamar, onde cometeu lá um incesto, que ela era muito bonita. Gente, se você tem esse problema, não olhe para as pessoas bonitas. Não olha, né? Não considere o outro feio, mas não olhe para ele. Sabe por quê? Mateus 5:28 diz assim, Jesus está dizendo. Porque daí, aqui Jesus está dizendo algo assim, ele está falando para os fariseus, porque os fariseus tinham uma ideia assim, se eu não fizer, se eu não transgredir, se eu não fizer ação, eu não estou pecando. Aí Jesus vem e diz assim, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério. E com ela no seu coração. Já cometeu no coração. Veja que diz assim, é um ato, olhou, desceu, já cometeu, pensou, perdeu, pecou. Perdeu. Tá? Então isso afeta. Jesus então está dizendo, não olhe, não faça isso, não faça esse ciclo, não vai olhando, porque a luxúria é adultério. E esse é o ciclo do pecado. Lembra da música lá do pastor? Eu filtro os meus olhos, o que eu não filtro vai para a mente, desce para o coração, e é uma ação, transgressão. Só que assim, se eu não filtro para os meus olhos, vai para a mente, vai para o coração, tá só no coração, iniquidade. Fiz transgressão. Atrapacei todos os limites. Sabe, se você tem esse problema da luxúria, como eu falei, não olhe para as pessoas bonitas, gente, é igual quem é um alcoólatra. Não toma o primeiro gole, que se tomar o primeiro gole, perdeu.
A luxúria é igual. Então não olhe pornografia, não olhe para as mulheres que passam na rua, não olhem para os homens que passam na rua, não olhem para a nudez, não vá assistir filmes e coisas, expor os seus olhos na TV, que isso vai te levar a outros caminhos. É igual dar o primeiro gole, não olhe. Treine os seus olhos, faça um pacto com os seus olhos. A Bíblia diz, são vários versículos. Se você estiver anotando e quiser anotar, não dá tempo de eu ler todos. Salmo 101, 3, né? Não colocarei coisa mais diante dos meus olhos. Provérbios 27, 20, né? Fala que o inferno e a perdição não falham, mas está dentro dos olhos. Os olhos nunca são satisfeitos. Mateus 6, 23, 24. Esse é muito interessante, porque ele diz assim que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. A maneira está como eu direciono o olhar. Como eu direciono o olhar vai determinar qual luz tem dentro de mim. A luz de Deus ou a luz das trevas? Jó 31, se você quiser anotar, também tem um versículo. Medite nesses versículos essa semana. Sabe, firme um acordo, uma aliança. Faça um pacto com seus olhos de não olhar. Assim como José fez. Para nós concluirmos. Talvez você me pergunte, tá, eu tenho tudo isso daí. Agora, como que eu faço para vencer? Eu não sei como fazer para vencer. A resposta está se nós olharmos com atenção na vida de José. Ela vai dar-nos as respostas. José tinha que lidar com isso diariamente. Lembra que nós lemos? Todos os dias ela falava aos ouvidos dele. Todos os dias ele ouvia. Às vezes a gente vê algumas conversas assim, né? Eu caí porque não ouvi em casa. Aí eu ouvi fora. Então não ouça. Tape os olhos e os ouvidos também. Se isso te leva a pecar, é o que a Bíblia diz, arranca fora. Né? José ouvia todos os dias. José teve várias oportunidades para pecar. José teve várias oportunidades. Ele passou por várias tentações. Só que lembra que eu li o último versículo? Quando ele estava sozinho e ele viu que ele não ia resistir, o que ele fez? Fugiu. Então fuja da aparência do mal. Fuja, não permita que a luxúria entre no seu coração. Assim como José, não permita. Sabe, Satanás, ele vai te tentar todos os dias. Satanás, ele vai te persuadir dizendo assim, nada a ver isso daí. Né? Todo mundo faz. Não sei se a sua mãe falava isso, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Então não faça. Todo mundo faz. Satanás, ele não tira folga. Ele não brinca. Nós é que titubeamos e às vezes tiramos folga de Deus. Hoje nós não queremos falar com Deus. Mas Satanás não. Em todo o tempo. Ele não tira folga. Então, assim como José, faça um pacto com os seus olhos. Assim como José, coloque diante do Senhor diariamente. Eu creio que José aqui, ele colocava e ele orava. Diariamente nós temos que orar. Diariamente nós temos que ter intimidade com Deus. Diariamente nós temos que ter um relacionamento. É isso que vai fazer com que nós não caiamos em tentação. Isso é que vai fazer com que nós não nos percamos. Sabe, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que Ele enviou Jesus para criar esse caminho, para que hoje nós pudéssemos nos achegar a Ele. Mas para isso, precisa ter um abandono e um verdadeiro arrependimento. Não adianta eu me arrepender hoje e fazer de novo. Isso não é arrependimento. Talvez, às vezes, você teve remorso do que você fez. Mas Deus quer um arrependimento genuíno. E quando há um arrependimento, e nós deixamos Deus entrar, e nós deixamos Jesus operar, há uma transformação, há fruto de transformação. Então, o teu arrependimento tem que ter um fruto. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero que você analise a sua vida. Talvez você falou assim, nossa, a palavra foi pesada.
Que ela não seja peso, mas ela seja leve na sua vida. E você possa deixar o Espírito Santo tocar no seu coração. Talvez tenha áreas da sua vida encobertas. Talvez tenha algo que ficou encoberto. Talvez você nunca pediu perdão. Sabe, essa questão da área do adultério, da sexualidade, é uma área que as pessoas às vezes caem e estão dentro da igreja e caem, mas elas têm uma grande vergonha de pedir perdão. Elas têm uma grande vergonha de falar sobre isso. Sabe, Deus, Ele já sabe, mas Ele quer que você se arrependa profundamente. Ele quer que você tenha um arrependimento profundo. Se você com os olhos fechados pudesse colocar em pé, permaneça com seus olhos fechados. Talvez hoje eu quero pedir que todos mesmos estejam com seus olhos fechados. Talvez hoje, eu creio que o Espírito Santo está falando contigo. Você tem algo, uma área encoberta na sua vida. Não tem ninguém olhando. E se você se arrepende, você não quer mais ser assim, você não quer ser uma pessoa impura, você não quer ser mais uma pessoa que tende à promiscuidade, uma pessoa que cai em luxúria, você tem esse desejo desenfreado, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo vai estar ministrando sobre você. Confessa para o Senhor. Não é para mim que você tem que confessar, é para Ele. Senhor, eu sou fraco nessa área. Senhor, eu não consigo nessa área. Me dá a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, quando eu vejo, eu estou olhando pornografia. Senhor, quando eu vejo, eu estou olhando para as mulheres, eu estou olhando para os homens. Senhor, quando eu vejo, eu estou com meu noivo aonde eu não devia estar. Senhor, quando eu vejo, eu já fiz. Me dá da tua graça. Começa a confessar para Ele. Me dá da tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua leveza, a tua multiforme graça. Aqui, não só aqui, mas em cada lar que está nos assistindo agora. Vem, Espírito Santo de Deus, e começa a tocar em cada vida. Tudo aquilo que está encoberto, que Ele venha à luz. Entra com a tua luz, Senhor. Porque onde a tua luz entra, retira todo o poder das trevas. O inimigo não tem mais poder para agir quando há luz. Vem, Senhor. Se há algo, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã não se lembram, que isso o Senhor venha trazer à memória agora. Para que se eles possam, Pai, se consertar contigo. Para que eles possam, Senhor, ter uma vida contigo. Para que eles possam, Senhor, ter uma vida de intimidade contigo. Para que eles possam, Senhor, ter uma vida, Pai, na tua presença. Porque nós sabemos, Senhor, que quando somos impuros, nós não podemos estar na tua presença. Quando nós somos impuros, Senhor, nós não podemos te ver, nós não podemos te sentir, porque a tua palavra diz que tu és santo e que sem santidade nós não podemos te ver. E nós queremos, Senhor, estar diante de ti. Nós somos uma igreja aqui, Pai, a tua igreja que quer ter uma comunhão contigo. É uma igreja, Senhor, que quer ter uma intimidade contigo. Há pessoas aqui, Senhor, mas que elas não conseguem. Coloca, Senhor, da tua força. Coloca, Senhor, da tua sabedoria, como eles agir, Senhor, em relação a este assunto. Coloca, Senhor, sobre a vida deles, Pai, a tua graça, a multiforme graça, Senhor, que não é só para nos salvar,